A paz do Senhor Jesus. É um privilégio, é um prazer ter vocês aqui no canal Refúgio Teológico. E hoje a gente vai estudar mais um pouquinho a respeito do nosso curso, tá? O cristão e a política. Existem diversas distorções a respeito do papel cristão e da própria política. E nesse curso nós vamos hoje estudar uma ideologia que de fato distorceu a psicologia, a função, o chamado das mulheres. Nós vamos hoje entrar nesse abismo em alguns aspectos sem retorno. Só há um retorno se as pessoas, de fato, voltarem para Cristo. Mas o feminismo é o fato de você deixar o ensinamento de Cristo. Então, a consequência é inevitável, né? É o abismo. E nessa ideologia, a gente vai observar que muitos comportamentos, pensamentos e atitudes das mulheres, não de todas, obviamente, mas daquelas mulheres que não têm o seu temor pelas escrituras e nem reconhecem a sua existência diante das escrituras. E vamos constatar que o feminismo corroeu a natureza feminina. Então, do mesmo modo que o comunismo não tem nada a ver com o cristianismo, o feminismo não tem nada a ver com a mulher. Então, eu trago aqui para vocês o nosso PDF, o texto do livro O Cristão e a Política. Comecemos dizendo que o feminismo ele se baseia numa ideologia, né? O próprio feminismo é uma ideologia, e por ser uma ideologia, trabalha-se com falácias, que são falsos raciocínios, são palavras que não têm sentido no mundo real. Para aqueles que não conhecem muito bem esses termos, e toda a história e todo o contexto por tudo em volta disso, muitos são conduzidas a esse engano. Mas estamos aqui para desmanchar esse engano, tá? A primeira falácia é a falácia do voto. Segundo o feminismo, né, que usando diversas técnicas, diversos recursos para induzir as mulheres, elas sempre colocam que o voto feminino foi por causa de uma mulher. E baseado nisso, criam uma pseudo-história, uma pseudo-narrativa, um pseudo-marketing, né, para introduzir o marxismo. Vejamos o seguinte, aqui no texto. Serina Guimarães Viana era uma professora brasileira e a primeira eleitora que se tem registro oficial no Brasil. Ela votou em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 5 de abril de 1928. Isso é o que a história conta, porém as feministas e os comunistas distorceram tudo isso. Porém, quando realmente enxergamos a história de maneira correta, percebemos isso. Veja o que Serina disse a respeito da falácia feminina, né? Contra a falácia feminina. Eu, Serina, né? Abre aspas, Serina, fecha aspas, não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que se empolgou na campanha da participação da mulher na política brasileira. E para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome traria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis, colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso, que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então, temos um testemunho, temos uma história
Um fato que contradiz 100% a falácia feminista, dos feministas. Aí aqui ele vai dizer que não está dizendo que são os homens que são superiores às mulheres, tudo mais, mas para mostrar que a história contradiz o comunismo, contradiz a ideologia feminina, tá bom? Existem outras falácias, por exemplo, que ele vai abordar aqui, que é as teóricas do movimento feminista. E a partir desse momento, a gente consegue perceber que, de fato, esse pessoal todo, eles se preocuparam em criar um mecanismo para distorcer os padrões da mulher, né? E vejamos aqui o seguinte, daqui a gente podemos perceber que através dessas mulheres, hoje em dia está sendo justificado a mulher substituir, assim, a função do homem, né? E dependendo do seu contexto, obviamente, cada caso é um caso, mas muito do que nós temos presenciado na televisão, nos cinemas, e na própria vida humana, social, né, no que respeita à mulher, o que tem acontecido não é que essas mulheres estão voltando para as escrituras, né, elas estão se voltando para o ateísmo. Por quê? Porque o comunismo é uma forma de ateísmo. Do mesmo modo, o feminismo é uma forma de ateísmo. Então, aqui a gente vai citar algumas pensadoras, tá? Para mostrar e vocês poderem ver que o feminismo tem destruído a beleza da mulher, né? E da sua função. Enfim, veja só. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres, até que tenhamos destruído a instituição do casamento. Então, para essa primeira pensadora aqui, se colocou, né, na mente das mulheres que existe desigualdades entre homens e mulheres, né? Obviamente tem algumas ressalvas, porém o intuito dessa frase é de fato verificar, né, que o casamento, vamos dizer assim, na visão do feminismo, né, dessa ideologia, o casamento bíblico, homem e mulher, é algo abominável, que está criando o opressor e o oprimido. E o opressor é o homem e a oprimida é a mulher. Então é necessário que, para que essas desigualdades deixem de existir, é necessário destruir o casamento. Então a culpa é o casamento. Veja que como isso é ofensivo, como isso antinatural, esse tipo de pensamento feminista. Já outra parece que fica pior. Veja o que ela diz. A família nuclear deve ser destruída. Olha, então o movimento feminista, eles buscam destruir o casamento e destruir a família, o pai, a mãe e os filhos. E eles fazem isso por meio da ideologia de gênero, né? Utilizando, obviamente, o viés político, o viés cultural, para disseminar as suas heresias, as suas abominações na sociedade. E eles conseguem isso porque as pessoas, hoje em dia, não acreditam em Deus. As pessoas, hoje em dia, não acreditam na palavra, não acreditam nas escrituras, acreditam na religião, acreditam no xamã, acreditam no gênio da lâmpada, acreditam que somente a política vai resolver todos os problemas humanos. Então, esses indivíduos, no caso as mulheres, por exemplo, são vítimas ou são presas fáceis para que isso seja fácil de ser introduzido. Então, as famílias estão sendo destruídas por conta da ideologia do feminismo e da esquerda, por meio do pensamento, por meio do que você enxerga hoje em dia. Então, e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Então, para o movimento feminista, para o comunismo, para a própria esquerda, que hoje assumiu cerca de 30 anos aqui no Brasil, eles têm esse objetivo. E ainda tem pessoas que se dizem cristãs, que se dizem conhecer a palavra, na verdade não são, né? Eles acham que é possível existir cristão e feminista, cristão e comunista. Isso é impossível. Por quê? Por causa do próprio
pela própria doutrinação da esquerda, que é antagônica, que contradiz a Escritura. Ou você fica com a palavra de Deus, ou fica com a palavra dos falsos profetas, ou do falso Deus, né, aqui. Então, estão todo o tempo querendo mudar a forma de viver em sociedade. A verdadeira forma de viver em sociedade é homem, mulher e filhos, pai, mãe e filhos. E Deus. Então, se eles vão mudar as formas de viver em sociedade, é o oposto. É homem com homem, mulher com mulher, filhos com homens. Não é Deus, é o demônio. Vai mudando tudo. Então, aí continua dizendo assim: seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Então, pega-se o movimento, né? Pega-se as ideologias de Marx e transforma isso em um outro contexto para que as mulheres possam perceber se elas estão no casamento e se elas geram filhos. Isso tudo deveria acabar para que as mulheres alcancem, supostamente, as melhores profissões, sejam as mais vistas, tenham liberdade, ou, na verdade, o que isso quer dizer, libertinagem, né? Veja o que agora uma outra escritora diz, Simone de Beauvoir. Rapaz, essa é terrível. Veja só. Em minha opinião, enquanto a família, lembrando que família aqui, que ela está atacando, não é a família que eles dizem hoje homossexual. Com outros significados. Não é a família bissexual, transexual, não é essa a família. Ao contrário, é a família heterossexual. Ela está atacando esse tipo específico e somente esse tipo. E esse tipo que dá vida à sociedade, ela chama de o mito da família. O mito da maternidade e o instinto maternal não foram destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Então, a mulher hoje está em casa, ou chega da igreja, ou de um passeio, ou de uma viagem, ou do supermercado, não importa onde ela esteja chegando ou onde ela esteja. Então, já por meio dessa construção, que é disseminada de diversas formas, seja em noticiário, filme, novelas, ficção, emissora de rádios, até panfletos mesmo. Então, existe todo um mecanismo para pegar esse texto e criar todo o marketing para que a mulher consiga pensar que ela só é oprimida, ela só está sofrendo porque ela continua sendo mulher, continua defendendo seus filhos, continua gerando vida, continua cuidando da casa, do esposo, da família, da educação, enfim, de muitas coisas. E o fato dela ficar como mulher, ela é oprimida. Então é necessário, é necessário que esse mito, né, deixe de existir. Bem, note-se que não apenas a maternidade, mas também o casamento, a família e o homem estão sob a mira de destruição dessas mulheres. Afinal, qual a similaridade dessas frases com a Bíblia? Nenhuma. Então, hoje, quando você pega um repórter, um jornal, na maioria das vezes, todo o noticiário, né, toda a tragédia, tudo que ocorrem, elas têm geralmente um viés para demonizar o homem, para mostrar que um homem é o sempre ocupado, um homem é o marginal, né? E a mulher é a que menos sofre. Enfim, eles invertem a história, né? A história é um sentido, como você viu aí a questão do voto. O voto está num sentido, o pessoal cria outro sentido. E assim eles vão conseguindo criar uma geração de mulheres totalmente fora dos padrões bíblicos. Bem, ainda em relação ao tema família e maternidade, há um caso interessante sobre Rebeca, filha da ativista feminista anti-maternidade Alice Walker, autora do livro A Cor Púrpura. Rebeca conta que sua mãe dizia para ela que filhos escravizam a mulher e que a maternidade era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher. Então, eu
presenciei isso em algumas situações, que em alguns casamentos, em alguns relacionamentos que eu observei, a mulher, ela se sente totalmente destruída, totalmente deprimida, doente, né? Totalmente acabada, pelo simples fato dela ser mulher. E o fato dela ser mulher e ser mãe, né? Posteriormente ser mãe, e gerar filhos como algo natural, na concepção do movimento feminista, isso escraviza a mulher, ou seja, a mulher deixa de ser livre. E por meio desse mecanismo, por meio dessa linguagem, a mulher que não conhece e nem teme a Deus, né, acaba indo por esse viés e pensa que quando tem um filho ou outros filhos, ela está se escravizando. Então, a mulher, muitas das vezes, às vezes não adota o nome feminista, adota a doutrina. E a doutrina do feminismo é essa, que na visão feminista, uma mulher, quando tem filhos, ela é uma escrava. E que a maternidade, né, era a pior coisa que poderia acontecer a uma mulher. Então, às vezes as mulheres se sentem tão ruins em ter filhos, né? Às vezes nem por causa da condição financeira, ou porque o marido morreu, deixou, né? Às vezes não é nem por causa disso, mas é por causa dessa doutrinação que fazem as mulheres passarem essa lavagem cerebral. Então tá aí algumas explicações, né? Então Rebeca não só negou esse discurso, né? Como ao se tornar mãe, afirmou que tem sido a experiência mais recompensadora de sua vida e que seu único arrependimento foi ter descoberto a alegria da maternidade tão tarde. Então, hoje, eu não sei, eu não tenho essa pesquisa ou esse estudo, mas pelo que eu observo assim na rua, né? Pelo que eu observo de outras mulheres, outros relacionamentos assim que eu analiso, né? Em praças, em shoppings, até mesmo do trabalho, mulheres que têm filhos. Geralmente, pelo que eu já vi, não estou dizendo que é o caso de vocês ou que isso é 100%, né? É pela minha impressão aqui, tá? Geralmente as mulheres que têm filhos, elas se sentem infelizes. Infelizes. Às vezes às vezes o marido tem uma boa condição, ou a própria mulher tem uma boa condição, mas elas se tornam infelizes. É muito difícil hoje, não quer dizer, isto é, não estou dizendo que seja impossível, mas é muito difícil hoje uma mulher que, ao ter filhos, seja por ter condições ou não ter condições, elas são felizes. São poucas. Isso acontece porque essas mulheres estão recebendo essa doutrinação, recebendo essa, esse ensinamento anticristão. Então, se você vê uma mulher feliz por ser mulher, feliz por ter um bom casamento, feliz por, consequentemente, ter filhos, isso é bênção de Deus. Quando isso não acontece, está vivendo embaixo de maldição, ou diabólica, ou por causa de fatores sociais, no caso, ideológico. Poucas são as mulheres, né, nesse momento, que realmente entendem seu papel baseado nas escrituras, não baseada nessas teóricas, nem nessas ideologias que não servem de nada. Então, perceba o que aconteceu. Uma mãe disse para uma filha que a pior coisa que pode acontecer à vida de uma mulher é a maternidade e que os filhos escravizam. Repito, ela estava dizendo isso para a sua filha. A cegueira ideológica é danosa, acredite. Então, isso não é de hoje em dia, tá? Essas ideologias não estão hoje sendo implementadas, mas há mais de 30 anos está sendo, acontece no Brasil, em Pernambuco, em várias capitais do país, no mundo todo, e poucas das pessoas têm essa preocupação em refutar o movimento feminista, né? Ou, pelo menos, apresentar uma razão contra essas ideologias que nem políticas são, né? Bem, nós temos agora o aborto, a principal bandeira do movimento feminista. Então, o aborto é a matriz, é o alfa, né? É a questão mais primordial do movimento feminista. Por quê? Se nós temos uma sociedade com muitas pessoas, fica difícil
dominar o mundo, né? Com poucas pessoas é melhor ainda. Isso eu consigo dizer assim, que ter uma criança é ruim, e para retirar esse mal ruim, o aborto é a única solução. Eles vão aí justificando o aborto de diversas formas, né? De todas as feministas, há uma que se destaca por sua perversidade. Trata-se de Margaret Sanger, fundadora da primeira clínica de aborto dos Estados Unidos, Clínica de Planejamento Familiar. Em qual bairro ela fundou essa clínica? Podemos perguntar. No Brooklyn, de maioria negra, né? E não foi por coincidência. Sanger disse no livro Pivot of Civilization que os negros imigrantes, temos aqui, ó, eram as ervas daninhas da humanidade, eram reprodutores e irresponsáveis, geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Então, o movimento feminista é um movimento, primeiramente, perverso, né? É um movimento preconceituoso que descriminaliza negros e imigrantes, chamando-os de ervas daninhas. Então, o feminismo diz que negros e imigrantes são ervas daninhas da humanidade. Veja aí, isso é uma ofensa. Então, o movimento feminista não deveria nem sequer existir no seio da república, da política, muito menos nas redes sociais, quanto mais nas comunicações, né? Enfim. Então, por serem ervas daninhas, negros e imigrantes, eles são reprodutores irresponsáveis. Geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. Então, o fato de se reproduzir, na visão deles, é algo que não deveria acontecer no feminismo, né? Em sua autobiografia, Sanger explica que também mantinha relações próximas com um grupo de supremacista Ku Klux Klan. Bem, eu aceitei um convite para conversar com o ramo das mulheres do Ku Klux Klan. Eu vi pela porta figuras sombrias desfilando com bandeiras iluminadas. Eu fui escutada para a plataforma e começaram a falar. No final, através de ilustrações simples, eu acreditava que tinha conseguido o meu propósito. Uma dúzia de convites para falar com um grupo semelhante foram proferidas. Em 1926, ela fez sua primeira palestra para o grupo em Silver Lake, Nova Jersey. Veja alguns dados atuais relacionados ao aborto nos Estados Unidos. Cerca de 80% das clínicas abortistas encontram-se em bairros negros e hispânicos. Morrem-se mais negras em decorrência de abortos do que pela soma de casos de AIDS, acidente de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,75 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. Veja só, como é perverso o movimento feminista. A cada 3 bebês negros, 2 serão abortados. Os resultados comprovam a eficácia desse maligno movimento. Depois disso, nós temos a aprovação do aborto, uma pauta recente e também crescente. A questão da legalização do aborto não é uma pauta recente. Há muito tempo já desejam matar crianças dentro do ventre. Então, nós, como cristãos, vocês que têm algum tipo de poder ou tipo de conhecimento a mais, ou que trabalham em outras profissões, que tem outros canais que são tem alguma influência na sociedade, pessoas que realmente amam a palavra de Deus, pessoas que estão aí batalhando pela fé, né? Então, nós precisamos combater essas ideologias para que jamais possa assumir nem sequer o plenário, nem sequer a Câmara de Deputados, né, para ser aprovada algum tipo de projeto, PEC, enfim, essa bagunça toda, né? Não se pode, não nem se poderia existir isso hoje em dia, mas o mal, ele está guerreando contra o bem. Agora nós temos outro ponto, genocídio infantil. A seguir, compartilham porções adaptadas do texto de Louis Dufour, intitulado Arqueólogos, por filme de sacrifício de crianças em cultos pagãos na América Latina, o qual revela um indiscriminado genocídio infantil, praticado por povos vizinhos, por meio de oferendas e sacrifícios.
De acordo com o texto, recentemente foram descobertos os corpos de 227 vítimas de entre 5 a 14 anos, perto da cidade costeira de Ranchuco, 570 quilômetros do oeste ao norte de Lima. Como disseram os arqueólogos, a agência de notícia AFP, alguns dos corpos ainda tinham cabelos e pele quando foram desenterrados. Embora não estejam claros em que ano eles foram objeto de holocausto, os especialistas acreditam que as crianças foram sacrificadas há mais de 500 anos. A descoberta ocorre apenas um ano depois que os restos de crianças vítimas de sacrifício humano foram achados em outros locais do Peru. Segundo a investigação, os corpos de crianças mostram sinais de terem sido executados durante o clima úmido e enterrados olhando para o mar. Isso significa que provavelmente elas foram sacrificadas para apaziguar as forças da natureza, cultuadas torpemente como divinas pela cultura Ximú, uma cultura pré-colombiana estabelecida no Peru entre os séculos X e XV e se destacou historicamente nos anos 1200 e 1400 depois de Cristo. Dufal afirma no texto que os devotos ofereciam regularmente sacrifícios humanos e outras ofertas perversas durante rituais espirituais. Na reportagem, lê-se que arqueólogo-chefe Faren Castino, na Universidade Nacional de Trujillo, disse ao jornal inglês The Guardian: "Este é o maior local onde foram encontrados restos de crianças sacrificadas. Não há outro igual em nenhum outro lugar do mundo. É incontrolável. Onde quer que você cave, há outro corpo." O referido jornal noticiou que em abril de 2018 apareceram em Huanchaquito os restos de 140 crianças sacrificadas e 200 inhamas, animais oferecidos aos Andes. Os esqueletos continham lesões no osso externo, provavelmente feitas por uma faca cerimonial. As costelas deslocadas sugerem que o sacerdote tentou extrair o coração palpitante das crianças. Dufal aponta que diversas culturas ancestrais das Américas, incluindo incas, maias e astecas, praticavam sacrifícios humanos, mas o sacrifício em massa de crianças até o presente raramente havia sido tão bem documentado. É um dos aspectos mais horríveis do paganismo embebido de satanismo. Na conclusão do texto, Dufal defende que a descoberta dessa tragédia reforça a convicção no anseio da Igreja de enviar missionários que tiraram a América do paganismo, da barbárie, da ignorância e da cruel selvageria em que jaziam seus habitantes indígenas. Para além dessa discussão relacionadas ao genocídio, comprovadamente existente na América Latina em séculos passados, está a realidade que hoje incontáveis pessoas ao redor do mundo discutem a admissibilidade da matança aos lotes de crianças inocentes no útero da sua mãe. Em uma aberração no contexto pagão, é um absoluto e coerente absurdo meio cristão. Tipo de aborto. Perseguir as características dos principais tipos de aborto: espontâneo, acidental e introduzido, discutidos na atualidade. Aborto espontâneo, também chamado de interrupção involuntária da gravidez. Esse tipo de aborto ocorre de modo natural e por conta de alguma anomalia no corpo da gestante. Alguns fatores de risco são doenças autoimunes, peso excessivo ou escassos, idade mais avançada, complicações endocrinas, problemas genéticos ou outras enfermidades próprias do organismo feminino. Segundo um artigo publicado no Postgraduate Medical Journal em 2015, resultante de um estudo científico, estima-se que 15% das mulheres grávidas com 35 anos podem sofrer aborto espontâneo. Aborto acidental. Esse tipo de aborto está relacionado a fatos externos, como o próprio conceito diz. Um acidente sofrido pela gestante pode ser a causa do aborto. Geralmente, esse tipo de ocorrência é mais traumático porque se trata de algo inesperado diretamente, por exemplo, de um aborto espontâneo, sofrido com uma gravidez de risco. Nesse caso, a gestante e seus familiares têm a consciência do perigo. De alguma forma, podem se preparar emocional e psicologicamente para a dor e o trauma do aborto, caso ele aconteça. Os acidentes que mais causam aborto acidentais são os domésticos, principalmente as quedas e os trânsitos.
entre os atropelamentos e colisões. As ocorrências de brigas e espancamentos também podem provocar abortos acidentais. Aborto introduzido. Aborto induzido. Diz que o aborto induzido, quando é feito um procedimento clínico intencional para se interromper a gravidez. Nesse caso, geralmente, a gestante está ciente de que o procedimento precisa ser realizado ou ela mesma solicita que ele seja executado. O aborto induzido é, sem dúvida, o que suscita grandes debates públicos e discussões acirradas sobre a sua permissividade. Enfim, todo um vespeiro social de interpretações se debruça sobre as questões da prática do aborto induzido. Em que situações o aborto induzido pode ser realizado? Aqui no canal, pessoal, temos um vídeo falando especificamente sobre aborto, tá? De uma forma mais abrangente. Por enquanto, a gente só vai ver aqui o que o autor está dizendo. Os conselhos de medicina e a maioria das legislações sobre o aborto espalhadas pelo mundo considera que o aborto induzido deve ser feito em três situações específicas. No caso de violência sexual, como estupro, no caso de sério risco à vida da mulher, no caso de má formação congênita do feto, desde que se evidencie que ele não sobreviverá fora do útero, mesmo se todo o tempo da gestação for completado. Por recomendação da OMS, o aborto induzido só pode ser feito por profissionais de saúde especializados, atendendo às justificativas que se enquadra a legislação vigente no país, respeitando os critérios de segurança sanitária e de saúde, geralmente em hospitais. Os procedimentos clínicos utilizados em abortos induzidos variam de acordo com o tempo de gestação. De 0 a 16 semanas, método cirúrgico, aspiração a vácuo, sucção ou dilatação e evacuação. Até 12 semanas, pílulas abortivas, medicamentos que bloqueiam os hormônios de gravidez, fazendo que o próprio organismo da mulher expulse o feto. Em defesa da fé cristã, apesar de haver autorização ou não para a prática do aborto, de uma coisa não podemos esquecer: Deus é a favor da vida. Não aceita, em hipótese alguma, que ela seja tirada de alguém. Inclusive, quem cometer tal ato sofrerá a devida punição, como diz Mateus 5,21. O bicho que foi dito, pois eu digo, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. O texto de Mateus remete a Êxodo 20:13. No original, a palavra hebraica utilizada é raçá, que se traduz por assassinar, assassinato. Ou seja, a escritura é clara. Não cometa homicídio deliberadamente, sem um real e justa causa. Em uma guerra, pode-se matar em legítima defesa. O policial que enfrenta bandido fortemente armado, de igual modo, pode fazer o caso contrário, irá morrer. Na situação, ou é o policial ou é o bandido. Contextualizando biblicamente, afirma: seria impossível que o exército de Davi vencesse uma guerra sem matar. Dito isso, continuemos. O movimento feminista, todas indistintamente, defende a legalização do aborto, independentemente da idade gestacional. E por que eu luto contra o movimento feminista? Porque ele milita contra a vida. As únicas coisas que diferenciam o adulto de um feto de 2, 3, 14 ou 40 semanas são tempo e nutrição. Em 2021, o aborto até 14 semanas foi realizado na Argentina. Deixe-me dizer uma coisa a você. Com 14 semanas, uma criança já tem batimentos cardíacos, já possui impressão digital, já está com o corpo completamente formado e já está movimentando o útero da mãe. Quando se percebe que o atual movimento feminista inverte tempo e energia para matar crianças inocentes no ventre de sua mãe, e esse mesmo movimento não emprega a força e energia necessária para salvar essas crianças, chegando-se à conclusão de que há algo muito errado. Na gestação, a agitativa é a criança, o passivo a mãe. Não se não fosse o invólucro, a panceta, o bebê seria expulso do ventre, por ser considerado um corpo estranho. Como usam dizer feministas? Meu corpo, minhas regras. O corpo de uma mulher, porventura, tem 4 olhos, 2 corações ou 4 pernas? Crianças, ao contrário de adultos, não têm como dizer meu corpo, minhas regras. Trata-se, portanto, de uma luta absolutamente injusta e cruel. Já em 2020, em todo o mundo, morreram 1,8 milhão de pessoas em decorrência do Covid.
enquanto mais de 40 milhões de abortos foram realizados no mesmo ano. O primeiro chama-se pandemia, o segundo, direito. Há algo muito errado neste mundo, né? Então, nós temos alguns dados interessantes. E agora surge uma pergunta: como nós cristãos não estamos nos levantando contra essa atrocidade? Nas universidades gritam-se aos quatro ventos que o aborto é uma questão de saúde pública. Quem disse que dar direito de matar uma criança é uma questão de saúde pública? De onde vem essa ideia absurda? Em que parte da Bíblia está escrito que a vida não começa na concepção? Jesus foi louvado no ventre de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se agrada do meu Deus, meu Salvador, porque atentou na humanidade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque me fezes grandes coisas poderoso. E santo é seu nome. A misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço, agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depois dos tronos dos poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua prosperidade, para sempre. Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. Jeremias foi separado do ventre de sua mãe, capítulo 1, versículo 4 e 5. Davi louva o Senhor pelo fato dele pessoalmente ter o formado no ventre de sua mãe. Salmo 139, 13 a 16. Antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe, você foi concebido na eternidade pelo Senhor da vida. Felizmente, hoje assistimos apáticos e inertes uma guerra violenta na qual o mais forte se impõe contra o mais fraco, tirando-lhe a vida. Comprar pão e ver crianças morrendo em açougues de clandestinos provocam em muitos o mesmo sentimento, diferença e desprezo. Então, o movimento feminista promove movimentações, manifestações em todo o mundo, requerendo o direito de matar crianças no ventre. O que você tem feito para impedir esse massacre? Você tem feito política? Ou seja, tem influenciado as pessoas que estão à sua volta? Repito, se você não fizer, as pessoas farão em seu lugar. Bem, aqui, pessoal, é uma reflexão, tá, que nós precisamos fazer. E fazer algo não é colocar a nossa cabeça a prêmio, não cometer suicídio, não é cometer atos que vão colocar nossa vida em risco ou a vida dos nossos semelhantes, mas dizer não já é o melhor começo. Não ao aborto, não ao feminismo, não à ideologia de gênero. E através desse mecanismo a gente poder educar nossos filhos, a nossa comunidade, por meio da palavra de Deus, e não de ideologias ateias, satânicas da esquerda. Dessa forma, com uma boa intenção, com muita sabedoria e conhecimento, a gente vai poder ser capaz de influenciar com a palavra de Deus nessa situação tão problemática. Então, o movimento feminista tem tudo isso para destruir o ser humano. Aí nós temos aqui, o movimento feminista é muito lindo quando fala para as mulheres abortarem. Isso, aborte. Fez sexo de maneira desregrada e engravidou. Aborte. A esquerda é mestre em oferecer soluções simples para situações complexas. Se um bêbado matar uma pessoa adulterada, será condenado por homicídio culposo. Por quê? Porque quando você conscientemente bebe e dirige um carro, está assumindo o risco de matar uma pessoa. O fato de alguém não ter a intenção de matar outra pessoa não elimina sua responsabilidade. A mesma coisa acontece na gravidez desejada. Se duas pessoas fazem sexo sem a devida proteção, ambas estão assumindo o risco de gerar uma vida. E vamos combinar, ninguém engravida tropeçando em uma bicicleta. Para engravidar é preciso que haja o ato sexual. E o que o prega o movimento feminista? Estamos lutando pela vida das mulheres? Pergunta a você. Pela morte de quantas mulheres o movimento feminista não é responsável? Quantas pesquisadoras, missionárias, musicistas ou cientistas esse movimento de aborto não impediu de nascer? O argumento mais comum do movimento feminista é
é porque essas crianças vão nascer num lar pobre. Pode matar. Volto a perguntar a você. Se a dor da pobreza dá o direito à mulher de tirar a vida de uma criança, então podemos tirar a vida daqueles que sofrem nos hospitais, dores diferentes, mas o princípio é o mesmo. Uma grande covardia contra as mulheres. Se alguém consegue completar a frase posso matar um inocente, quando inicia-se aí um processo de genocídio. O nazismo utilizou o mesmo princípio para matar judeus. Sabe por quê? Porque quando não se vê a pessoa que está morrendo, a força para matar aumenta. Como os nazistas matavam grandes quantidades de judeus em câmaras de gás. Por quê? Porque ninguém via o que acontecia com aqueles que estavam lá dentro. Ninguém via a agonia, o choro e a dor. Há uma filmagem de alemães felizes entrando em um campo de concentração. Eles nunca tinham ido a um campo de concentração antes. Depois dessa filmagem, eles apareceram tristes, chorando, porque descobriram o que de fato acontecia lá. A mesma coisa acontece em relação ao aborto. O movimento feminista vai dar às mulheres toda a força que elas precisam para praticar o aborto, mas não vai falar para elas que, quando a mulher aborta, a propensão ao suicídio aumenta, a propensão à depressão aumenta, a propensão à automutilação aumenta. Quando a mulher estiver destruída depois de praticar o aborto, não será o movimento feminista que a acolherá. Geralmente a igreja que segura a bomba, é a igreja que acolhe e dá refúgio. Então, é uma covardia absurda o que estão fazendo. Estão transformando o útero em um lugar de vida em um lugar de morte. Aí temos aqui o Salmo 127, verso 3. Um guardião da vida. Indispensáveis das discussões sobre o tema do aborto são as considerações feitas pelo pastor Silas Malafaia, um dos principais representantes cristãos do meu evangelho, né? A respeito desse tema. Aí tem aqui algumas citações falando sobre aborto, feto, vários assuntos aqui relacionados ao tema. O grupo feminista e outros liberais da esquerda querem forçar a opinião pública e o legislativo a descriminalizar o aborto. Eles levam a discussão para o campo religioso, apelando para o direito à liberdade religiosa e de pensamento, mas o aborto é uma questão de vida humana. Esse grupo pro aborto também alegam que é melhor legalizar essa prática por uma questão de saúde da mulher pobre, visto que seria melhor atendida no hospital público do que na clínica clandestina. Aí temos várias situações aqui que vão apresentar. Deixa eu passar aqui mais adiante. Deixa eu ver aqui. Até a questão, e os homens nessa equação? Tirando um pouco do foco do feminismo, mas ainda falando sobre o tema, preciso dizer, há um grupo que fortalece a narrativa feminista. Sabe como se chama? O grupo de homens banana. Aí temos aqui algumas críticas, né? Esse grupo de homens, tá? Que realmente acontece. E o assunto é bastante vasto, com vários textos bíblicos, né? Científicos também, filosóficos. Nós temos aqui uma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver isso aqui. Obedecer a regras e ordens de forma humilhante não é submissão. Isso é subserviência. A submissão bíblica da mulher a um homem nada tem a ver com inferioridade, humilhação ou escravidão. O que significa submissão, afinal? Submissão significa estar submetido a uma missão maior. Então eu pergunto a você, que mulher vai querer submeter-se a um homem que não possui missão alguma? Essa é a grande questão. Fazemos homens sem peito, esperamos deles virtudes e empreendimento. Rimos da honra e ficamos chocados quando achamos traidores em nosso meio. Castramos o animal e exigimos que ele seja fecundo. C.S. Lewis. É exatamente isso. Estamos formando homens que não possuem caráter, honestidade ou fibra. Estamos esperando que eles sejam homens honrados, verdadeiros e fiéis ao Senhor. Aí temos aqui algumas críticas, né? Assim vai. Muita coisa, muito material aqui.
o livro Cristã Política aborda sobre o tema feminismo. Então, pessoal, isso aqui é o nosso vídeo falando sobre o feminismo. Esperamos que vocês tenham gostado aí do assunto. Um assunto realmente muito vasto. E, infelizmente, ainda vai dar muito o que se falar. No próximo vídeo, deixa eu passar aqui, a gente vai poder ver um outro assunto. Isso aqui, ó. Influência política, a cultura, tá? No vídeo do número 10, a gente vai ver a questão da cultura. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.